Acontece com você de se sentir deixado de lado e por isso acaba às vezes se rendendo à vontade das outras pessoas, mesmo que aquilo não seja a tua vontade? Meu nome é Ivi Camunducci, sou psicóloga clínica, eu tenho cuidado de saúde mental há 5 anos e agora eu tô aqui no YouTube com essas sessões de terapia aberta para que a gente possa cuidar dessas demandas juntos, para que você não se sinta sozinho em ter que perceber e dar conta de tudo. Então, estaremos juntos por aqui. Seja bem-vindo. E se você está se sentindo assim, mendigando atenção, companhia, aprovação das outras pessoas, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo e a gente vai trabalhar nisso hoje na nossa sessão de terapia aberta. Mas a gente não vai ficar só na conversa hoje não. Hoje eu vou querer que você dê uma pausa aí, pegue papel e caneta, porque a gente vai precisar hoje escrever sobre algumas emoções. Então, primeiro, pense em algumas áreas da sua vida. Eu vou te mencionar algumas aqui, só para te dar uma ideia, para te estimular a lembrar de todas que são possíveis e que você pode estar pensando agora. Então você pode ter como áreas aí da sua vida filhos, marido ou esposa, família, amigos, trabalho, igreja, relacionamento amoroso, tempo para consigo, coisas sobre o seu passado, relacionamento com os seus pais. Essas são as áreas principais. Então eu quero que você coloque isso no papel, pensa lá numa folha de sulfite. Então, se a gente pensar numa folha de sulfite, aqui você vai colocar essas áreas. E em frente a essas áreas, eu quero que você coloque a primeira emoção que passar pela sua cabeça quando você lê aquele nominho ali. Não importa se são emoções boas ou ruins, aquilo que vier à sua mente, eu quero que você coloque como você se sente em relação a filho, família, amigos, trabalho, igreja, relacionamento amoroso, tempo consigo mesma e o seu passado. Como você se sente? Certo? Feito isso, então provavelmente você percebeu a essa altura esse misto de emoções, que para algumas sai uma emoção de valência positiva, para outras vem uma emoção de valência negativa. E o problema é que tendemos a querer que as emoções tidas como ruins, de valência negativa, sumam, desapareçam de nós, assim, como um passe de mágica. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece, não é assim que funciona. Somente quando aceitamos tudo o que sentimos, podemos então nos aceitar total e completamente como realmente nós somos. Nós somos compostos disso. Tem coisas que nós vamos ter uma emoção de valência positiva frente àquilo, tem coisas que nós vamos ter uma emoção de valência negativa frente àquilo. E tá tudo bem sentir o que você sente. Agora, isso que traz para você um novo rumo para aquela situação. Então, se você tiver em mente que as situações, elas são passageiras e não são permanentes, não é para sempre que você está passando determinada situação ou determinada dificuldade. Se você entender que é um recorte da sua vida, é sobre algo específico que está ruim, não é sobre algo abrangente, não é a sua vida inteira que está ruim. Se você entender que é algo externo a você, nem tudo você tem poder sobre, você não vai conseguir ter poder sobre todas as circunstâncias adversas que te acometem. Então, se você entender que é sobre algo abrangente, não personalizado. É pra Ivi, sempre comigo, porque eu sou azarada. Porque comigo, porque assim, é meu karma. Nossa, é meu destino, você sofrer isso, é meu destino passar. Negativo. Pensamentos pessimistas. Então, escolha ter os pensamentos passageiros, específicos, externos a você. Escolha pensar de uma maneira mais otimista. Caminhe nesse sentido. E você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer de uma maneira mais favorável a você. Quando você traz um olhar para você mesmo, de amor, quando você começa a olhar para você com um olhar mais esperançoso, você percebe que você passa a ocupar mais tempo de você mesmo com você. Você começa a ocupar um lugar dentro de você. Então, quando a gente tem um olhar pessimista, a gente tende a olhar para fora e catastrofizar. A gente tende a entender que é permanente, que fizeram aquilo pra gente. A gente tende a colocar no externo
as coisas como elas acontecem. E eu tô te convidando a você olhar para essas áreas da sua vida e aceitar as emoções que você tem ali, mas também olhar para elas novamente, agora que você já viu e anotou, de uma maneira mais otimista, entendendo que as situações são passageiras, pontos ruins são específicos e tem fatores que são externos a você e não são personalizados a você, feito para você. Entende? Aquilo não é um karma, não é algo que te persegue. Quando a gente traz esse olhar pra gente, quando a gente consegue olhar pra gente com mais amor, quando a gente ocupa mais tempo investindo na gente mesmo, e entenda que isso não é egoísmo, vamos imaginar que a gente é um copo, tá? E que a vida, ela vai enchendo esse copo, né? De bênçãos, de dádivas. Todos os dias a vida vai enchendo esse copo aqui. Se a gente for viver apenas cheio, realmente é algo egoísta, porque para em você. Se a gente viver de uma maneira que a gente mude um pouquinho esse ângulo, a ponto de que o que cai aqui não fique mais só represado aqui, ele vaze e transborde. É uma angulatura que permite um transbordamento. Nós estaremos sendo mais altruístas, nós estaremos sendo pessoas com um olhar que vai para além de nós mesmos. E hoje eu vou te psicoeducar aqui nesse sentido. E assim não precisa mais. Na hora que você aprende esse movimento da angulatura, você vai entender que você não precisa mais mendigar do amor de ninguém. Mendigar atenção, mendigar carinho, nada disso de ninguém. Por que que não? Porque quando a gente tá nesse movimento um pouco inclinado, a gente passa a transbordar e a gente rega tudo que está à nossa volta. Tudo que está à nossa volta fica fértil e isso fica atraente. Isso fica um lugar onde as pessoas querem vir, as pessoas querem beber, as pessoas querem desfrutar daquele terreno, daquele lugar, daquela terra que ficou ao nosso redor, que está regada, que está ali pronta para nascer, para florescer, que está pronta para ter algo proveitoso ali, naquela troca com a outra pessoa. As pessoas certamente virão, é muito pelo contrário, né? Se a gente inclina, as pessoas virão beber dessa água, as pessoas vão querer vir saber do que está acontecendo ali. Então, quando a gente tem uma fonte que jorra a água, não é a fonte que vai fazer o delivery ali, entregar para as pessoas. Pensa numa fonte, as pessoas que vêm pegar a água da fonte e você vai ser essa fonte. Se você entender esse movimento que eu vou te ensinar a dar um pouquinho uma mudança aí na sua angulatura. Então aqui alguns passos que eu vou caminhar aqui com você, eu vou trazer aqui para você, são passos de um movimento muito importante dentro da psicologia positiva, que é o movimento da autocompaixão. Ivy, mas o que tem a ver autocompaixão com eu parar de mendigar a atenção dos outros? Simplesmente tem tudo a ver. Quando você se ama, quando você cuida de você, você está cuidando de fazer essa angulatura. Quando você faz essa angulatura, o que acontece? Não é fácil você fazer esse movimento, tá? Eu vou te falar aqui os passos. Não é um movimento fácil de se fazer. Mas quando você se predispõe a fazer esse movimento, você não precisa mais, entende? Você já fica convidativo, você já fica um terreno fértil, você já fica uma fonte que jorra, você já fica algo convidativo de pessoas quererem se achegar a você e estar em você para trocar, para estar junto, para caminhar perto, para caminhar junto. Você não vai mais precisar falar, vem aqui, meu copo tá aqui, vem beber aqui. A pessoa tem que vir com canudinho, porque fica ali, né, parado. Não faz o menor sentido. Então, se você entender esse movimento de inclinar-se, você vai ver que ele é poderoso e que realmente faz todo sentido na vida. Então, para isso, visualize esse movimento do copo, tente entender essa inclinação aí que eu tô te propondo, e milímetro a milímetro, conforme eu for passando aqui para você os passos dessa autocompaixão, você vai tentando tomar nota disso. Aproveita que você já tá com papel e caneta, vai tentando tomar nota disso, vai tentando se apropriar disso e carrega para você. Coloca aí, pendura na porta da sua geladeira, segue esses passos, confia, porque você vai virar o jogo.
Eu tenho certeza, tenho muitas respostas positivas na minha clínica sobre isso. Com você não vai ser diferente. Então, o primeiro ponto dessa nossa caminhada, desses passos aí que eu quero caminhar com você é: seja gentil com você. Gente, gentileza é uma palavra que os meus pacientes sabem. Se eu pudesse tatuar se eu quisesse tatuar 2 palavras, seriam essas: gentileza e intenção. São poderosas. São palavras assim que com certeza vão te levar para um lugar além. Então seja gentil com você. Da mesma maneira que você pode ser gentil com um estranho ou com um desconhecido, pratique isso primeiramente com você. Procure aceitar e compreender os seus erros. Então, entenda que você não vai ser perfeito. Entenda que os erros fazem parte, os erros nos compõem, né? Então, ok, já é muito difícil errar. Então ainda você, além de você já ter errado, você ainda vai vir e se cacetar, né, se punir. Então procure ser gentil com você. Outro ponto importante: seja seu aliado. Você deve enfrentar muitos desafios em sua vida. Não seja seu inimigo, seja seu maior aliado. Terceiro passo: aceite aquilo que você sente. Sente coisas boas, sente coisas ruins, sente vontade de matar fulano, sinto raiva, sinto nojo. Ok, tudo bem, sente isso, são emoções de valência negativa, ok, faz parte, você sente isso, faz o que com isso? Vamos tentar fazer de uma forma boa, de uma forma produtiva. A raiva, sinto raiva do fulano, a raiva é ótima, se bem aplicada. A raiva, ela faz com que a gente se mova. O nojo, ai, sinto nojo. O nojo bem aplicado, ele faz com que a gente crie uma distância. Não deixa aquela pessoa chegar tão perto, penetrar em nós, mandar em nós, usar a gente de gato sapato. Não, vamos colocar uma certa distância. Então, as emoções, elas são muito poderosas e a gente precisa aprender a administrá-la e mais, usá-la a nosso favor. Então, procure trabalhar ao lado delas e não contra elas. Aceite o que você sente e trabalhe de uma forma positiva para que isso venha a ter um potencial positivo nas suas atitudes, no seu comportamento. Quarto ponto da nossa caminhada: calibre sua autoconfiança. Calibre, ajuste aí a sua autoconfiança. Procure compreender até que ponto cobrar-se é muito saudável para você. Tem gente que se cobra demais, tem gente que se pune demais, que se critica demais. Então, até que ponto essa cobrança está sendo saudável para você? Até que ponto isso está te trazendo benefícios? Pode ter certeza, cobrar-se muito nunca é saudável. Pensa que a cobrança é algo que estica. Pensa aí, algo que te puxa. Imagina o desgaste que é viver esticado. É muito desgastante, traz muito sofrimento. Vai chegar um momento que você vai ficar mendigando coisas para alguém se você agir assim. Nem que seja mendigando ajuda. Olha eu aqui. Ninguém vai ter dó de você. Então, tenta encontrar um equilíbrio quando você sentir que está em sofrimento. É exatamente nesse ponto que você deve recuar. Tá desgastante, tá trazendo preocupação, tá trazendo um incômodo, tá me dando já somatização, eu já tô sofrendo somatizações na minha saúde acerca disso, de tanta demanda, de tanto estresse, de tanto me puxar. Recue, tão somente. Outro passo importante: desenvolva o seu amor próprio, ou seja, aprenda a amar-se mais. As pessoas não se amam, as pessoas não olham para si e entendem o valor que elas têm. Não estou nem falando no crenteza aqui, não estou falando nem no valor que você tem para Cristo, estou falando no valor que você tem como pessoa mesmo para você. É só você que pode levar tudo aquilo que está na tua mente adiante. É só esse corpo aí que você não cuida, é só essa pessoa aí que você trata de qualquer jeito, senta de qualquer jeito, come qualquer coisa, tem amizade com qualquer um, topa qualquer coisa. É essa pessoa aí, é esse corpo que você não cuida, é essa vida que você não toma conta, é esse daí que pode realizar tudo que você tem dentro de você, que pode criar projetos para você. Não abra mão de você. Coloque-se em primeiro lugar de vez em quando. Sim, coloque-se. A historinha do avião lá é excelente, né? A gente tem que colocar primeiro a máscara em nós, para depois ajudar as outras pessoas, porém crianças e idosos. Isso não é egoísmo, gente. Cuidar da gente em primeiro lugar não é egoísmo. Eu não tô falando que é pra você negligenciar a sua família, pra você apertar ali o botãozinho do F pra todo mundo e falar, né, cuida cada um da sua vida. Claro que não.
mas você precisa saber que você tem que ser cuidado, que você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer atividade física, você precisa cuidar da sua aparência, você precisa cuidar do que você come. Não vai comer o resto ali daquela criança, sobrou. As mães fazem muito isso, quem aqui nunca? Eu já fiz, já passei por isso, não tô falando de uma cadeira que eu nunca sentei. Meus filhos comiam, sobrava, eu comia. Ai, já almocei isso aqui mesmo. Claro que não, eu ficava muitas vezes sem a carne. A parte da proteína, que era a parte que todo mundo precisa para estar bem, para estar forte, para estar ali com todas as vitaminas que eu preciso, ali eu se perdia, porque eu acabava optando por abrir mão daquilo que naquela hora não fazia sentido para mim e que eu nem via que era importante. Então, assim, não se coloque nessa condição de vítima na esperança de alguém vir te salvar. Ai, meu bem, pegue pra você esse daqui então, come você então esse, ou então, eu vou te levar num restaurante então. Ficar esperando a migalha, ficar esperando ali o socorro, alguém te jogar aquela boiazinha. Isso não vai acontecer. Compreenda que todos temos limites e precisamos dele para sabermos quem somos e onde queremos chegar. Estabeleça limites. Que isso assim seja assim, que isso não seja não. E que você diga não. Então é muito importante dizer não. É muito importante você poder ter ali um lugar confortável de falar, infelizmente não dá, hoje eu não posso, agora não. Então, não abra mão, por exemplo, de coisas que são fundamentais para você, uma atividade física, para atender um terceiro que está roubando ali o seu espaço. Hoje você faz isso, amanhã você vai estar mendigando coisas para esse terceiro que ele não vai te fornecer, ou então ele vai te entregar a migalha dele ali. Então, não sei se faz sentido para você o que eu tô falando, mas é muito claro quando a gente abre mão da gente, a gente não falou não naquele momento, e o que vai acontecer depois? A gente acha que a gente vai ser recompensado por não ter falado não? Você acha que você vai ser recompensada por não ter falado não? Você não vai ser recompensada. Então, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Não viva para alcançar a aprovação alheia. É muito tendencioso. Inclusive, eu que estudo terapia de esquema, tem um esquema próprio, é muito próprio a busca de aprovação. Sua vida não pode ser medida pelo olhar do outro, pela maneira como o outro quer que você seja. Você tem que ser você por você e não para agradar ninguém. Ive, mas você está falando isso, só que as coisas não funcionam bem assim. A gente precisa fazer para a gente ter ali algum ganho secundário. Não. A gente precisa ser educado, a gente precisa ser cortês, a gente precisa ser nobre, não para o outro, porque a gente tem que ser um ser humano assim. Porque isso é esperado de um ser humano virtuoso, que você seja assim. Não porque você tem que fazer assim para caber em alguma caixinha ali do outro lado, para caber dentro de um formato, para caber dentro de um lugar que você queira entrar. Então, é muito importante que você não queira a aprovação de ninguém. É muito importante que você seja uma pessoa, que você tenha os seus valores, que você acredite naquilo que você é e que vá caber em lugares que forem próprios para o teu formato. E não para que você quer se encaixar num lugar onde não te pertence. Muitas vezes você é um bolo assado numa forma quadrada que não vai se encaixar dentro de uma forma redonda. Já foi assado quadrado, então você é aquela pessoa. E glória a Deus, permita a Deus, ou se não for, que você busque também ter um comportamento mais sábio nesse sentido, de ser uma pessoa de atitudes nobres, de ser uma pessoa com um olhar altruísta para o outro ser humano, porque você é, e não porque você está fazendo isso só para agradar a turma de onde você está querendo pertencer, ou para aquele lugar que você está querendo ter um ganho secundário quanto àquilo, porque o ganho não vai chegar. Você tem essa atitude para ter essa contrapartida, mas a contrapartida não vem. O que vem é migalha. Por isso que você vive de migalha. Então, tenta entender aí o conceito que eu tô te passando e absorve, tenta trazer para você e coloque em prática. Não absorva tudo. Cuidado para você não ser uma esponja emocional que absorve, sabe, tudo à sua volta e se esquece no processo. Então você vai lá e só chupa, você não se esquece da caminhada para aquilo, você não mede a caminhada, você só fica tapando o buraco, apagando fogo e sendo essa esponja em todo lugar por onde você passa. Não viva para resolver os problemas das outras pessoas. Apaga fogo que chama ele, olha o fogo ali, chama ele, olha o fogo que chama ele, olha o fogo ali, chama ele. Não, lembre-se de você. Você é uma pessoa.
Você não é um extintor de incêndio, você é uma pessoa. O extintor de incêndio, ele não sente dor, o extintor de incêndio não sente cansaço, o extintor de incêndio não sente que está sendo usado. O extintor de incêndio não sente nada disso, mas você sente. Depois você vai querer achar que, nossa, mas eu fiz tudo aquilo para minha amiga, eu fiz tudo aquilo para ela e ela não fez o que para mim? Nada. Ela não fez nada para mim. Você vai achar que ela não te dá nenhuma porção de carinho, nenhuma porção de amor, nenhuma porção de cuidado. Ou seja, nem a migalha tá chegando. E é isso que você vai sentir. Então, presta atenção, lembre-se de você, certo? Escolha as suas batalhas. Nem tudo precisa ser uma luta, minha gente. De verdade que não. Você não precisa sair por aí brigando com tudo e com todos. Procure olhar para dentro. Você precisa mais de você do que você imagina. Escolha as batalhas que você vai se envolver. Muitas vezes, saber quando se posicionar e saber quando recuar pode ser libertador. Então, começa a pesar. Será que essa eu quero? Será que essa vale a pena para mim? E só faça as que realmente valerem a pena, as que realmente você precisar pagar o preço para aquela luta, sabe? As que não, abra mão, simplesmente. Pensamentos negativos. Cuidado com os pensamentos negativos que você desenvolveu sobre si ao longo da vida. Eu até, outro dia, postei um Reels muito engraçado de uma onça pegando o rabo dela. E é isso, a luta é nossa. A gente desenvolve pensamentos acerca de nós mesmos, a gente se rotula, a gente se derruba, não precisa de muita gente para derrubar a gente não. É a gente que cava a nossa própria cova. E quando a gente faz isso, a gente entra numa elipse negativa muito poderosa que arrasta a gente para um fundo de um jeito que fica difícil de a gente sair. E grande parte desses pensamentos, quando visto em terapia, quando visto em processos terapêuticos, ou se você parar para olhar de uma maneira mais consciente, você vai perceber que eles estão errados. A grande maioria deles não diz respeito de fato com a potencialidade que você está colocando naquela força, naquela palavra ou naquele pensamento. Além do que o que você pensa sobre você não é o que realmente não é o que realmente acontece com você. O que a gente pensa não é o que de fato é real. Nossa mente pensa o que ela quer, ela pensa em inúmeras coisas. Pensar é pensar. Pensar não é logo existir. Não funciona assim. A gente não pensa só o que de fato existe, o que de fato tem base para acontecer. Claro que não, a gente pensa o que a gente pensa. A gente precisa controlar sobre essas questões do nosso pensamento e tome cuidado para que você mesma não pense de forma negativa sobre você, desconstrua esses pensamentos, testifique o contrário dele. É como um investigador, sabe? Confronte mesmo esses pensamentos, vá confrontando esses pensamentos até que você consiga dar conta da real realidade. E aí você vai ver que o pensamento não é fato, ele não é real, ele é apenas um pensamento. Autorresponsabilidade. Saiba que você é responsável sim por você e ninguém mais é responsável por você, apenas você mesmo. Então não transfira aos outros responsabilidades que são suas. A felicidade, a alegria e as realizações, elas estão nas suas mãos e não nas mãos das outras pessoas. Então, procure aprender a lidar com as suas escolhas e, assim, saber administrar as consequências. Quando a gente tem a autorresponsabilidade em dia, aí, quando a gente exerce essa força, aí, quando a gente exerce esse passo em caminho da autocompaixão completa, a gente vai criando clareza sobre a gente, sabe? E a gente vai ficando forte, porque a gente enfrenta, a gente resolve, ainda que difícil, ainda que de uma maneira confrontativa, ainda que arcando com as consequências das nossas escolhas, mas ninguém fez por mim, fui eu que fiz. Então, acerto ou erro fica pequeno. Por quê? Porque foi como eu consegui, nas condições que eu tinha, como eu podia, da forma que eu podia. Então a gente vai criando corpo, sabe? Você vai criando consistência. Quando você vê, você tá gigante. Autorreflexão e gratidão. Sabe aqueles momentos em que paramos para pensar na vida, que você fica ali refletindo? Primeiro, se você não tem desses momentos, desenvolva.
Mas se você tem esses momentos onde você fica ali auto-refletindo e tentando ver tudo de grande, tudo de bom que te acontece e que não cabe em você palavras e você fica se sentindo aquela maneira tão grandiosa de acontecimento para coisas que chegaram até você, que você nem era merecedor sobre isso, é nesses momentos que a gente consegue dimensionar a gratidão e exercer a autorreflexão. Então procure pensar no lado bom da sua vida. Pense com carinho em tudo que você já fez por você. Olhe-se com amor e com gratidão. Tente buscar os pontos que você fez para você mesmo. Se parabenize, comemore suas conquistas. Isso é fundamental para que a gente desenvolva a autocompaixão conosco e que a gente não fique esperando ninguém ir lá e bater nas costinhas. Parabéns, Ive! Nossa, uau, você arrasou! Não, eu sei quando eu arrasei, eu sei o que eu fiz, eu sei o caminho que eu trilhei, então eu não preciso de tapinha nas costas ou joinha, qualquer coisa do tipo. A gente sabe o nosso caminho, a gente sabe o que a gente fez, a gente sabe o que a gente percorreu e a gente vai criando volume, a gente vai criando corpo e fica difícil parar. Fica difícil segurar a gente, porque a gente já não está mais preocupado com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito. A gente não está mendigando aquele feedback. Uau, fulano, como você vai indo? Ou uau, minha querida, como eu te amo? Ou uau, meu bem, vamos com a gente no cinema? Ou vamos com a gente ali com as meninas tomar um café? Ok, eu até vou, mas eu amo tomar café sozinha, eu amo fazer as minhas coisas. Então, você não fica na expectativa de. E isso é libertador. A autoimagem. Procure identificar se você está se vendo pelo olhar dos outros ou pelo seu próprio olhar. Se você perceber que você está se olhando por uma perspectiva ou por uma expectativa externa a você mesmo, sobre o seu corpo, sobre o seu corte de cabelo, sobre o seu peso, sobre sua maquiagem, sobre aquilo que você veste ou sobre aquilo que você usa, acende a luzinha aí. Porque você não pode se pautar por esses parâmetros, você tem que se olhar e você tem que estar confortável com você. Peso é muito próprio, às vezes a pessoa está confortável ali com o corpo dela, está se sentindo bem, mas ela sobe na balança e o peso, uau, diz que para sua altura e para não sei o que você tem que pesar X e tal. Oi? Eu tenho que estar me sentindo bem, é óbvio, a obesidade é uma doença, a obesidade traz outros prejuízos para a nossa saúde, claro, não estou falando disso, estou falando de um corpo onde você se sente confortável, mas a tabelinha ali do externo diz que não está condizente. Então você tem que tomar cuidado e você tem que estar se sentindo bem você com você mesmo. Cabelo, cor de cabelo, estilo de roupa, tudo aquilo que envolve você. E se você perceber que o seu olhar pode estar contaminado com esses fatores externos, como a mídia, expectativas alheias, como antigas frustrações, olhe novamente, mas tenta se olhar com um olhar compassivo, com um olhar de aceitação, porque isso vai fazer com que você desenvolva a sua autocompaixão e não precise ficar esperando chegar a migalhinha do tipo, nossa, como você tá linda, nossa, você tá usando uma calça legal de cintura alta, né, tá na moda, ah, que bacana. Você não vai precisar disso. Se isso chegar até você é porque vieram beber na tua fonte, é porque vieram te entregar e não porque você estava na expectativa de que viessem tomar a sua água de um copo que estava sem inclinação, percebe? Faz sentido pra você o que eu tô falando? Então é totalmente diferente, muda tudo essa perspectiva de você ficar assim ou de você ficar. E por último, ame sua companhia. Falando para você viver isolado, mas os momentos em que você estiver com você mesma ou compromissos que você tem que assumir com você mesma, eu amo tomar café comigo mesma, eu amo, eu tenho o dia que eu procuro sair à tarde, ir a um lugar que eu gosto, um café que eu gosto, perto de onde eu moro, e ali eu tomo um café, como ali um lanche, alguma coisa, e fico eu comigo mesma ali. Eu amo ter esses momentos. Já fui no cinema sozinha, amo fazer compra sozinha. É muito, muito gostoso quando a gente sabe quem a gente é e que a nossa companhia, ela se basta, é gostoso estar com a gente. Então, desenvolva isso, esse hábito, aprenda a se amar. Não dependa do outro para se sentir amado, você não pode depender. Você tem que se amar a ponto de, tipo assim, se o outro veio beber na tua fonte, maravilha, se o outro não veio, você tá derramando do mesmo jeito. Então,
Não faz sentido ficar na expectativa daquilo, da vinda do outro. Quando você se ama, quando você põe pra você, automaticamente você fica atrativo. Então, quando você se inclina, automaticamente a aguinha passa a derramar e você fica atrativo. As pessoas se achegarão até você. É questão de tempo. Agora, se você fica enrijecido, se você não tem essa inclinação, não há quem venha, porque não há. E o que é ficar enrijecido? É não ter autocompaixão consigo mesmo. É você não se inclinar. Quando você se inclina, você está tendo autocompaixão consigo. Quando você fica ali em pezinho, não derrama, você não está tendo autocompaixão consigo mesmo. Então, ninguém se achegará. Ninguém vem a alguém que nem mesmo ela se suporta, que nem mesmo ela se ama. Então, não faz sentido. Então, para que você pare de mendigar, para que você pare hoje, agora, de buscar a aprovação dos outros, mendigar a atenção dos outros, carinho dos outros, ligação dos outros, like dos outros, curtida dos outros, convite para cafezinho, plá, 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 plá. Respira e desenvolva a autocompaixão. Eu preparei 14 passos. É um vídeo longo, mas é um vídeo que vale a pena. Construa isso em você. Mas eu queria te sugerir a assistir o meu vídeo que ensina como restaurar as emoções. Monte o seu arsenal de regulagem de emoções. Então procura aqui no meu canal, dá uma fuçada e siga mais confiante nesse caminho. Eu penso que na vida é melhor a gente fazer pouco, mas fazer sempre, do que fazer nada. Então às vezes as pessoas ficam ali querendo, fazer, uau, aquela perfeição, já começar num grade assim super elevado, começar lá em cima, querer chegar no... E elas não sustentam isso. Então, conforme a gente tenta muito, quer fazer logo por alto, a gente às vezes não tá preparado para tanto. Então, se a gente fizer sempre pouco, meu pai fala uma frase muito legal, que é melhor pingar do que secar, e é verdade. É melhor que você faça algo consistente e pequeno, mas que seja algo que persista, que fique ali. E isso contribui para a nossa autocompaixão. Pouquinhas coisas, essas 14 coisas que eu trouxe para você aqui, vai fazendo elas de maneira a incluir na sua rotina, no seu modelo de vida a partir de agora. E quando você vir, daqui a um tempo, não fará mais nem sentido para você receber migalhas, porque isso não vai acontecer, você não vai mais estar recebendo migalhas. O que você vai estar recebendo são pessoas que estão sendo atraídas para vir beber na sua fonte, desse copo que se inclinou e que está aí transbordando, certo? Era isso que eu tinha para esse vídeo de hoje. Eu espero que faça sentido para você. Se você não for inscrito no meu canal, então se inscreva. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e queira bem. Aperte o sininho para estar comigo na próxima sessão de terapia aberta. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!